Isso também é válido para gatos? Ou não é tão comum assim gatos atópicos? Não, a gente tem visto cada vez mais gatos com o que a gente chama de síndrome atópica cutânea felina. Certo. Então, o gato também manifesta isso, mas o gato é um pouco diferente, assim. O gato, ele vai apresentar pra gente alguns padrões. Então, ele pode ter falha de pelo, que a gente chama de alopecia simétrica. Ele pode se machucar tanto, se coçar tanto, que ele machuca o rosto. Ele faz feridas, úlceras, às vezes, no rosto por conta de coceira. Ele pode ter umas lesõezinhas, às vezes, no dorso, que a gente chama de dermatite miliar, que a gente também pode encontrar nesse gato. Ou algumas lesões que são diferentes. Ele pode ter uma úlcera na boca. Ele pode ter umas outras lesões que a gente chama de lesões do complexo granuloma eosinofílico. Todas essas doenças... todas essas apresentações clínicas, é uma manifestação clínica, que não tem correlação com uma doença específica. Então, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Então, ver se é sarna, a gente precisa ver se é uma infecção, então, se é uma infecção por fungo, ou se é um processo alérgico. O gato, ele manifesta diferente. Então, ele faz esses padrões, mas ele não tem um quadro crônico igual ao cão. Então, o cão, às vezes, a gente vê que eles evoluem para uma doença que ela é mais... a pele fica mais espessa, ela é hiperpigmento, ela fica mais escura. O gato não faz isso. O gato, ele não tende a fazer essa cronicidade toda. Mas ele também requer um tratamento contínuo, a gente fazer um diagnóstico correto, porque muitas vezes eles também vão precisar de uma medicação de uso contínuo. Sim. E a medicação é a mesma para cães e gatos? Não, existe diferença de dose, de qual fármaco utilizar, né? Então, a gente usa fármacos diferentes para cão e gato. E gato, a gente tem um agravante que o gato, às vezes, a gente não consegue dar muito banho. A gente nem recomenda. Então, só fazendo um adendo aqui, gato, a gente não recomenda banho. Banho nunca. Nunca. Quando que a gente vai prescrever banho? Para alguns casos específicos com problema dermatológico. Certo, banho terapêutico. Banho terapêutico. Então, gato, gente... Quando que às vezes eu falo para dar banho? Quando é gato de pelo longo, que às vezes faz nó, e às vezes precisa ir para tosa e tudo mais. Mas gato, a recomendação é não dar banho, porque eu já vi gato morrer tomando banho por conta do estresse, gente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu não recomendo banho para gato, para um gato rígido, só para quem tem alguns problemas dermatológicos. Nesse caso, seria um medicamento, loções, sérums... Isso, a gente pode usar coisas tópicas, mas gato a gente também evita muito coisa tópica. Porque spray pode assustar. E o gato tem aquela coisa de lamber, né? Ele se auto-higieniza naturalmente. Então, tomar cuidado, porque às vezes eu brinco, o tópico vira oral, né? Porque ele lambe. Então, o gato a gente evita muito. A gente tenta fazer mais tratamento sistêmico mesmo. A gente vê assim, hoje, a gente vê até propaganda de medicamentos para coceira, né? A gente vê propaganda assim, rádio, televisão. Qual o cuidado que temos que ter com esses medicamentos? Porque às vezes o tutor está coçando, vou ali comprar um medicamento e vou dar para o meu cão ou para o meu gato. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Que informação que o tutor tem que ter para não fazer essa automedicação? Gente, essa automedicação é muito problemática, né? Porque esses remédios, eles não são isentos de efeito colateral. E muitos deles, eles têm, dependendo da dose, eles têm uma característica até de imunossupressão. Ou seja, a gente pode diminuir a imunidade desses animais e fazer com que eles tenham outras doenças por conta disso. Então, a automedicação, ela é sempre contraindicada. Principalmente porque a gente não sabe... Não é a mesma coisa, né? Um cachorro grande, um cachorro pequeno, um gato, as doses são diferentes e o momento dessas medicações são muito importantes. Então, a gente tem... medicação que a gente usa para uma fase mais crônica, para uma fase mais aguda. Então, nunca fazer essa automedicação. Evitar pessoas que não são veterinárias prescrevendo, porque sempre tem alguém que foi numa festinha, olha, o meu cachorro tem isso, usa... Gente, não façam isso. Procurem um dermatologista que vocês gostem, um veterinário que vocês confiem, e ele que vai te orientar da melhor forma possível. Tá. Inclusive para controle de ectoparasitas. Pulgas, carrapatos... É importante que seja falado com o veterinário. Com certeza. Não usar de forma errada. As medicações são diferentes, né? Então, a gente tem medicação via oral, a gente tem produto de aplicar, a gente tem coleira, a gente tem tantas opções. O veterinário, primeiro, que ele sabe para que ele está utilizando aquele medicamento, ele vai conseguir avaliar qual que é o ambiente que esse animal vive, se ele é um ambiente muito exposto a esses... pulgas e carrapatos. Então, ele consegue escolher a melhor opção terapêutica para aquele animal. Então, tem animal, por exemplo, que vomita. Então, a gente consegue prescrever alguma coisa que não mexa com essa parte gastrointestinal. Então, o veterinário, ele é a pessoa recomendada sempre, gente. E o veterinário, ele tem que ser a última palavra.
Eu não consigo entender alguém que leve um cachorro ou um gato no veterinário, o veterinário prescreve, ele faz alguma coisa que o vizinho falou. Não faz sentido nenhum. Não faz. Você pagou uma consulta para o veterinário, né? E você quer ouvir o vizinho, então não tinha que ter levado no veterinário. Então, o veterinário, ele é a pessoa mais capacitada, né? Então, a gente tem que entender que da mesma forma que a gente escuta o médico e a gente segue as instruções do médico, o veterinário, ele é a pessoa com mais capacidade para realmente instruir o que fazer com o seu animal e a gente tem que confiar nele. Se você não confia nele, não tem problema, busque uma segunda opinião. Sim. E a gente está muito acostumado com isso, principalmente quem está na especialidade. Mas encontre um outro profissional que te dê essa segurança para você seguir um profissional adequado.